Hariom, Namastê pessoal, sejam todos bem-vindos aí de volta ao canal Ciência Yoga, onde a gente pratica yoga independente de um tapetinho, né? No vídeo de hoje eu vou falar sobre Swadhyaya, que muitas vezes é traduzido como o autoestudo. E mas não é só isso. Swadhyaya também é a repetição dos meios de purificação no yoga, como o mantra Om e vários mantras em geral, né? E também, claro, o estudo do Shastra, das escrituras que levam a moksha, né? Mas vamos também explorar aqui nesse vídeo como que Swadhyaya se entrelaça com o Ayurveda e Vedanta, oferecendo assim um caminho profundo para o nosso crescimento pessoal e espiritual. Vem comigo. O que é Swadhyaya, gente? Swadhyaya é o quarto dos 5 niyamas nos Yoga Sutras de Patanjali, né? Lembra? Os niyamas são as observâncias internas, né? Disciplinas. Eu venho falando aqui para vocês nesse canal sobre essa temática já faz um tempo, né? Esses yamas e niyamas nos ajudam a cultivar uma vida mais ética e consciente, né? A gente poderia dizer que Swadhyaya se manifesta em 2 dimensões principais que se complementam. A primeira delas é o estudo das escrituras, né, do Shastra. Então a gente tem muitos textos significativos dentro dessa tradição. Claro, o Yoga Sutras de Patanjali é um deles, né? E nesse texto, no primeiro verso, no capítulo 2, ele enfatiza que o yoga é constituído de tapas, eu já falei de tapas para vocês aqui nesse canal, Swadhyaya e Ishvara Pranidhana. Isso a gente vai ver no próximo vídeo, né, dessa série aí que eu estou finalizando aqui para vocês. Também a Bhagavad Gita, né? A Bhagavad Gita é um texto importantíssimo da tradição védica, né? Uma fonte aí riquíssima de ensinamentos sobre o Dharma principalmente, mas também Karma Yoga e Bhakti Yoga também. E as Upanishads também, né? Que são os textos bases de Jnana Yoga, né? De Vedanta. As Upanishads, elas exploram o assunto da natureza da realidade de todas as coisas e do eu, de forma ímpar e muito profunda. E, claro, tudo aquilo que pode te engrandecer, né, te ajudar a evoluir do ponto de vista espiritual é bem-vindo. Filosofia clássica, budismo, sufismo, enfim, não importa. Estudar é essencial. Afinal de contas, a causa primária do sofrimento humano é a ignorância. Assim, o yoga nos ensina. E o objetivo não é memorizar esses textos, mas internalizar, né? Internalizar para a nossa vida diária fluir baseado nesses conhecimentos todos. É sobre permitir que essa sabedoria paute as nossas ações, pensamentos e palavras honestamente. E a segunda dimensão é o tal do autoestudo também, né? A gente está interessado, né, em se conhecer melhor, né? O famoso orai e vigiai. Essa é a dimensão pessoal e talvez a mais desafiadora, né? Envolve esse olhar honesto e sem julgamento para dentro de si. Então é observar, né? Observar padrões de pensamento, hábitos, comportamentos, né? Por que você reage de certa forma a uma determinada situação? Quais são os seus medos, desejos e motivações ocultas todas, né? Analisar as suas emoções honesta e francamente, né? Reconhecer a origem de sentimentos como a raiva, a tristeza, a ganância, a inveja, tudo isso, né? Tá interessado, né, em conhecer sobre si mesmo, né? Entender os seus samskaras e vasanas, né? Samskaras são impressões ou tendências que se formam em nossa mente através de experiências repetidas, entende? Enquanto as vasanas são as latências dessas impressões, né? Portanto, Swadhyaya ajuda a gente a identificar comportamentos e transformá-los, né? Nesse sentido, talvez manter um diário possa ser uma coisa útil, né? Uma boa ferramenta para você registrar os seus pensamentos e sentimentos e até mesmo os insights e meditar, né, gente? A meditação nos proporciona um espaço de silêncio para observar a mente sem se identificar com os seus conteúdos.
E essa auto-observação te permite uma maior desidentificação com o ego e nos aproxima da nossa verdadeira natureza, né? Do Atman. Para o Ayurveda, né? O antigo sistema de medicina indiano, né? Ciência irmã do yoga, o autoconhecimento é fundamental para a saúde. Para se viver em harmonia, precisamos entender a nossa prakriti, a nossa constituição individual, composta pelos 3 doshas, né? Vata, Pitta e Kapha. E a nossa Vrikriti também, né? Que são os nossos desequilíbrios, digamos, atuais, né? Se você nunca ouviu falar desses nomes, eu vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo para você assistir os vídeos que eu expliquei sobre o Ayurveda aqui no canal. Se você conhece a sua Prakriti, a sua constituição individual, você tem mais familiaridade com os seus traços físicos, mentais e emocionais, né? Por exemplo, um Vata é mais criativo e ele é ansioso também, geralmente rápido, né? Um Pitta, ele é mais intenso e focado, né? E o Kapha é aquele cara mais calmo, estável. A partir desse entendimento, gerenciar as nossas ações no dia a dia, né, torna-se mais fácil. Um tanto de autoconhecimento faz com que a gente tenha as rédeas, né, da nossa vida, um maior autocontrole, certo? Observe os seus padrões de sono, observe a sua digestão principalmente, que é um grande fator para o Ayurveda, né? O nível de energia seu diário, o seu estado mental, né? Identificando tudo isso e observando, dá para entender quando um dosha está em desequilíbrio, né? A tal da Vrikriti, né? Que são os desequilíbrios assim corriqueiros, né? As mudanças de ambiente, temperatura, comida, enfim, né? Então, por exemplo, se você nota um aumento de ansiedade e insônia, né, são sinais de Vata agravado, né? Swadhyaya, ele te impulsiona a investigar o porquê disso e a buscar soluções ayurvédicas, né? Como uma rotina mais estável, isso é um ótimo caminho para o dosha Vata, né? Alimentos também que acalmam o Vata, né? Swadhyaya te ajuda a perceber como certos alimentos, atividades e rotinas, né, afetam o seu corpo e a sua mente, é isso. Você se sente mais pesado depois de comer porcaria? Muito trigo, por exemplo, glúten, sei lá, mais irritado com a cafeína, de repente? Essa autoobservação é a base para você fazer escolhas alimentares melhores, né? E de estilo de vida também, alinhada sempre com a sua constituição e necessidades, correto? Então, em essência, Swadhyaya, no contexto aí ayurvédico, é a inteligência interior que nos permite ajustar o nosso estilo de vida para manter ou restaurar, né, o equilíbrio, promovendo aí longevidade e vitalidade para todos nós. Em Vedanta, gente, que é Jnana Yoga, né, o yoga do conhecimento, e isso é essencialmente Swadhyaya, né, tem aí como objetivo último o conhecimento de Brahman, né, que a gente fala, né, a realidade última, suprema, né, e essa desidentificação do sujeito, eu, com ela, né, com essa realidade, né, o famoso sois Deus, né. Vedanta é o estudo das Upanishads, né. Brahma Sutras é uma delas, né, e tantas outras, né. Através aí desse estudo, busca-se compreender os ensinamentos sobre a natureza do eu, do mundo e de Deus. O que é Deus, né? Mas para isso a gente precisa de orientação. Professores, Vedanta é um método, né? E esse método ele envolve a negação de tudo que a gente não é. Então, assim a gente vai eliminando essas camadas de ilusão e o que vai sobrar é apenas o que a gente é, a realidade última, a pura consciência. É assim que funciona o método de Vedanta. O objetivo final de Vedanta é perceber que esse eu individual não é diferente do eu universal, de Brahman. Então, Swadhyaya, através da autoobservação e do estudo, nos guia para essa realização, dissolvendo a ilusão de separação e levando essa libertação, né, o que chamamos de moksha no yoga, né? Mas não se engane, pessoal, moksha
não é uma experiência transcendental que você tem num estado de meditação profunda, nada disso. É simplesmente a eliminação da ignorância que vai gerar a liberdade, um relaxamento na vida pra gente, sabe? Isso é moksha. Então, como praticar Swadhyaya no nosso dia a dia? Swadhyaya não é algo que fazemos apenas num retiro assim de yoga, né? Devemos apreciar esse niyama a ponto de incorporar ele na nossa vida diária, sabe? Reserve um tempo para a leitura, sabe? Dedique alguns minutos por dia a leituras edificantes, inspiradoras, de preferência sobre yoga e todo o seu conteúdo filosófico. De novo, talvez fazer um diário, sabe? Antigamente a gente fazia tanto isso, né? E a gente hoje em dia não tem mais tempo para essas coisas, para essas bobeiras, né? Mas pode ser muito bom, né? Escreve sobre os seus pensamentos, sentimentos, desafios, vitórias. Isso pode te ajudar aí no começo, né, a entender tudo isso. E depois essa autoinvestigação ela torna-se um hábito, né, para você. E gente, pratique meditação. Observar a mente sem julgamento, sabe? Sem se prender aos seus pensamentos. Isso é imprescindível e te traz um autoconhecimento incrível. E constantemente observe as suas reações sem criticar os outros ou o mundo. Isso é você e ponto. Pare de culpar o mundo ou as pessoas por serem quem elas são. Não há nada de errado com o mundo. Deus não é onipresente, onisciente e onipotente? Então, quando algo te incomoda, para e se escute. Por que eu estou agindo assim? Se você não consegue entender, e às vezes é assim mesmo, procura ajuda. Conversa com alguém, sabe, um amigo. Isso ajuda a gente a entender a questão, os problemas. Ou até mesmo procura um psicólogo. E buscar uma ajuda, uma terapia, não significa que você é doente mentalmente falando, né? Mas é simplesmente porque você quer se conhecer melhor. A astrologia pode ser uma ótima ferramenta de autoconhecimento também, né? E estude o Ayurveda, gente. Isso vai te ajudar muito a se conhecer melhor. E aprenda, né, com as suas experiências. Cada situação, gente, é uma oportunidade para a gente aprender um pouquinho mais sobre si mesmo, né? Concluindo, pessoal, Swadhyaya é um pilar essencial na jornada do yoga e nos convida a sermos tanto alunos quanto mestres de nós mesmos. Ele nos lembra que a verdadeira sabedoria não está somente nos livros, mas na profunda investigação de quem realmente somos. Ao integrar Swadhyaya em nossas vidas, seja através do estudo das escrituras, ou dessa autoobservação, ou da aplicação, né, dos princípios do Ayurveda e Vedanta, abrimos as portas para uma vida de maior clareza, propósito e realização. Eu espero sinceramente que esse vídeo tenha sido esclarecedor e inspirador para você. Deixe seus comentários abaixo sobre como você pratica Swadhyaya em sua vida. E não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho aí para você não perder os próximos conteúdos. Muito obrigado sempre. Namastê.